Meus irmãos, a paz de Cristo. Uma das maiores revelações sobre o Pentecostes está logo no início, mas muitas vezes passa despercebida. É que o Pentecostes não começou com fogo, meus irmãos. Ele começou com unidade. Atos capítulo 2, versículo 1 é muito claro. Ele diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, unânimes, no mesmo lugar. Eles não estavam apenas no mesmo espaço físico, eles estavam conectados em um só propósito, em um só espírito. Isso nos lembra imediatamente do Salmo 133, que diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque é ali, na unidade, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A unidade é um ímã para a presença de Deus. É o ambiente que Deus escolhe para se manifestar de forma poderosa. O próprio Jesus nos deixou essa promessa incrível. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pense nisso. Aqueles discípulos no cenáculo não estavam apenas juntos fisicamente. Eles estavam espiritualmente alinhados. Seus corações batiam no mesmo ritmo, esperando a mesma promessa. A oração deles era uma só. A expectativa era uma só. E é nesse solo fértil da unidade que Deus derrama o seu Espírito. Antes do milagre visível, houve o milagre invisível da comunhão verdadeira. Agora, vamos aprofundar um pouco mais, porque existe um detalhe poderoso que muitas vezes esquecemos. Antes do vento e antes do fogo, houve um som. Atos capítulo 2, versículo 2 diz: E de repente veio do céu um som. Perceba a ordem. Primeiro o som, depois o mover. Isso não é coincidência. Isso é um princípio espiritual profundo. A palavra de Deus em Romanos 10, versículo 17, nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que isso nos mostra? Que antes de liberar o poder, Deus libera o som que gera fé. Ele envia a sua voz, a sua palavra, o seu anúncio, para preparar o nosso coração para o que ele está prestes a fazer. Aquele som não era um barulho qualquer, era um som vindo do céu. A Bíblia diz em Ezequiel 43 que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Era um som celestial, um som que anunciava que algo sobrenatural estava para acontecer. Isso nos ensina algo tremendo para os dias de hoje. Quem aprende a ouvir o som do céu se prepara para viver o sobrenatural na terra. Muitas vezes estamos esperando ver um milagre, mas nos esquecemos de primeiro ouvir o som que o anuncia. Deus está sempre falando, sempre enviando sinais, sempre nos preparando. A questão é: nossos ouvidos espirituais estão atentos para captar a frequência do céu? Depois do som veio o vento. A Bíblia descreve como um vento veemente e impetuoso. E aqui tem uma curiosidade incrível nessas palavras. A palavra impetuoso vem de impulso, de mover o que está parado. O Espírito Santo chega para tirar a inércia, para quebrar a estagnação. Ele é o vento que nos empurra para fora da nossa zona de conforto. Mas também diz que era um vento veemente. Veemência também significa colocar em ordem o que está fora do lugar. Então, o vento do Espírito Santo não é um furacão que causa destruição e caos. É um vento poderoso que move e, ao mesmo tempo, organiza. Ele quebra as resistências do nosso coração, move as estruturas velhas que nos prendem e reorganiza o nosso destino, alinhando-o com o propósito de Deus. O vento de Deus não apenas agita, ele alinha. E note outro detalhe crucial. O texto diz que o vento encheu toda a casa onde estavam assentados. Toda a casa. Ninguém ficou de fora. Aquele mover não foi para 1 ou 2 privilegiados, foi para todos que estavam ali, unidos e esperando. Quando o Espírito de Deus se move, ele deseja preencher cada área da nossa vida, cada canto da igreja, sem deixar ninguém para trás. E então chegamos ao momento do fogo. Depois do som que gerou fé, depois do vento que moveu e alinhou, vieram as línguas repartidas, como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Aqui está uma curiosidade importantíssima. O fogo de Deus não veio para queimar as pessoas, veio para acender a missão dentro delas. Aquele fogo era um selo de capacitação. Note que o texto diz que as línguas se repartiram. O fogo não foi uma grande fogueira no centro da sala. Uma chama individual pousou sobre cada um. Isso revela algo extraordinário sobre como Deus trabalha. Primeiro, revela um chamado pessoal. Deus não te vê apenas como parte de uma multidão. Ele te vê individualmente e tem uma chama específica para a sua vida. Segundo, revela a autoridade espiritual.
Aquele fogo era a marca do céu, a unção do Espírito que lhes dava autoridade para serem testemunhas de Cristo. E terceiro, revela a capacitação para evangelizar. Eles começaram a falar em outras línguas, não para uma exibição de poder, mas para que as nações que estavam em Jerusalém pudessem ouvir as maravilhas de Deus em seu próprio idioma. O fogo de Deus, meus irmãos, nunca é para impressionar, é para anunciar, não é para show, é para salvação. Aquela chama era o combustível para a grande comissão, era o poder do céu para alcançar a terra. Cada crente recebeu a sua própria chama para ser uma luz no mundo. E o que acontece quando o fogo queima? Ele produz palavras. O resultado imediato daquele Pentecostes não foi apenas um barulho celestial, foi uma pregação poderosa. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega uma mensagem que corta o coração das pessoas. O fogo gerou palavra, a palavra gerou convicção nos corações de quem ouvia. E a convicção gerou arrependimento, com quase 3.000 pessoas se convertendo naquele dia. E tudo isso nos leva a um ponto final e crucial. O Pentecostes aponta para a volta de Jesus. O fogo que foi aceso naquele cenáculo há 2.000 anos continua queimando até hoje. É o mesmo Espírito, a mesma chama, que continua chamando a igreja a fazer o quê? A pregar o Evangelho, a alcançar os perdidos e a se preparar para o grande dia do Senhor. Então, eu quero terminar te deixando com algumas perguntas para você refletir. Você está apenas reunido com outros irmãos ou está verdadeiramente alinhado em propósito com eles? Você tem se esforçado para ouvir o som do céu em meio a tanto barulho do mundo? Você tem permitido que o vento do Espírito Santo te mova do lugar e reorganize a sua vida? Lembre-se disto: quando há unidade, Deus se manifesta. Quando há som, a fé nasce. Quando há vento, tudo muda. E quando há fogo, o mundo é alcançado. Que o Espírito Santo renove a chama no seu coração hoje. Obrigado por assistir. Se esta palavra falou com você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem. Que Deus te abençoe.